Bom, a nossa Perachá vai Razino, Tiradina de Shabbat, que fica entre Yom Kippur e Sukkot. Um dos temas que a gente vai abordar é que se fala nessa Perachá que Deus ele faz a ferida e faz a cura, que ele também faz morrer e faz viver. Então, daqui a gente vê que teve uma certa troca no sentido. Se está dito que Deus faz a ferida e faz a cura, qual era o outro padrão? Que Deus faz viver e faz morrer. Mas, no entanto, está do contrário. Que Deus faz morrer e que Deus faz viver. Memit Hayé. Então, é daqui que nós aprendemos algumas situações. A Tehiat Ametim, a ressurreição dos mortos, e também a reencarnação. É o que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui no nosso tema, a reencarnação. Então, logicamente que a Torá, mais adiante, não chega a falar de uma maneira aberta sobre essa questão de reencarnação. O Talmud também não comenta isso, que nós teríamos uma reencarnação. Já na época dos Geonim, os sábios, a partir do século V até o século X, também não corroboraram, sabiam dessa ideia, mas também não corroboraram essa ideia. Já a partir do século X, envolvendo a Idade Média, se começou, então, a se ver com os outros olhos essa questão da reencarnação. E baseado nesse versículo, está vendo? Aqui está uma prova que Deus pode prover realmente uma reencarnação. Então, a gente não pode confundir reencarnação com ressurreição. A ressurreição é quando o corpo, já morto, volta à vida. A reencarnação é quando a alma volta num outro corpo. A pessoa viveu, aquele corpo foi enterrado, aquela alma, digamos, subiu, entre aspas, aos céus, e depois, de um certo momento, ela volta num outro corpo. Bem, também a Torá não desmentiu, digamos assim, também não disse que era proibido ter reencarnação, não disse que não era para acreditar nisso. De modo que isso fica, dentro da crença judaica, uma questão meio particular. Tem pessoas que têm mais sensibilidade e que podem até perceber sinais, digamos assim, de uma vida passada. Isso se vê muitas vezes com crianças que dizem, não, eu me lembro quando eu vivia em tal lugar, isso aqui, não, minha mãe não era tu, minha mãe era tal pessoa. E vão comprovar que, não, é verdade, cara. Como que essa criança está sabendo, então, que ela vivia no outro corpo? Então, existe realmente situações que se pode falar de reencarnação. Reencarnação. Mas, diferentemente do conceito que nós temos aqui pelo Ocidente, uma pessoa vive, tem a sua alma, a pessoa morre, depois dessa alma, o espírito volta para encarnar no outro corpo. Não, dentro desse contexto judaico, é um pouco mais complexo. Assim como a alma é dividida em várias partes, tem Nefesh, Ruach, Neshama, e outras partes mais altas, como Hayah e Eridá, então o que pode voltar é uma parte delas. Ou alguém volta com Nefesh, ou é o Ruach que está voltando, ou a Neshama que está voltando. De modo que nós que somos, digamos assim, pessoas reencarnadas, almas reencarnadas, podemos ser Nefesh de alguém que já viveu, Ruach de outra pessoa que já viveu, e Neshama de outra pessoa que já viveu. Então, é muito complexo entender mais ou menos como se dá essa questão da reencarnação. Motivos para a reencarnação. O motivo mais claro é justamente a pessoa tentar preencher aquilo que não fez em vida, ou então dívidas que ficaram pendentes com outras pessoas, não dívidas só de dinheiro, dívidas de vida. E, então, para pagar, ela volta para fazer isso. É tipo um tikkun. Tikkun é um aperfeiçoamento. E outros motivos
Bom, a gente tem que entender que o mundo espiritual, ele difere em muitos aspectos do nosso mundo físico. Então, a gente tem ideia do mundo físico que a gente vê as coisas de concreto e a gente vê fragmentos. Os fragmentos são coisas completas, digamos assim, mas não passam de fragmentos. Já no mundo espiritual, esse fragmento já não existe mais. Então, a gente não sabe onde termina alguém e começa uma outra. Não tem essa questão do fragmento. Essa unidade se perdeu. Então, exatamente que pode ter outros e outros contextos dessa existência espiritual e que está, entre aspas, na cabeça do onipresente de Deus, a gente não tem como realmente saber. Mas o fato é que pode, de fato, ter a reencarnação. Chama-se em hebraico Gilgul Neshamot. Do ponto de vista cabalístico, vários sábios que enveredaram por esse caminho falam muito dessa questão do Gilgul Neshamot. Bom, o fato é que a espiritualidade é uma coisa muito complexa, muito grande, de uma amplitude que extrapola em muito o conhecimento humano ou até a capacidade do nosso cérebro de discernir desse mundo espiritual. Então, é o que tem reencarnação. Ora, o que é falado desse mundo espiritual é que, por exemplo, o caso do profeta Samuel. Saul ficou numa dificuldade para saber se devia lutar ou não contra os seus inimigos. O profeta já tinha falecido, fazia 1 ano mais ou menos. Sacerdote para o Kohen Gadol, que tinha aquele mimo, que poderia dar uma resposta para ele, e ele não obteve a resposta. Aí ele, no desespero dele, disse, não tem ainda mais uma mechachefá, ou seja, uma feiticeira, que ele mesmo tinha destituído de Israel, ele tinha acabado de Israel, dessas feiticeiras. Aí ele disse, tem uma, fica lá em Endor, um lugar subindo ao norte de Israel, onde hoje fica perto do Monte Carmel, onde é Haifa, cidade de Haifa. Isso me leva lá. Aí ele foi, tirou as roupas dele da realeza, foi com uma pessoa comum, chegou lá, falou com a Mechachefá, com a feiticeira, se eu quero que você me traga o profeta Samuel. Profeta Samuel. Bom, o texto diz que a mulher falou, tu não estás sabendo que o rei Saul proibiu, estás colocando minha vida em risco. Não tem problema, pode fazer isso. E a mulher faz, e assim o texto diz que o profeta Samuel veio. Aí dá a entender no texto que no começo ela estava falando com o profeta Samuel, e depois já é o próprio rei Saul falando com o profeta Samuel, falando provavelmente de uma visão profética, uma visão espiritual. E aí o profeta chama a atenção do rei Saul e diz que pelos pecados que ele cometeu, que no dia seguinte ele estaria do outro lado já junto com o profeta. Então, a pergunta é, o profeta estava vivo? Ou seja, espiritualmente falando? Estava, é o que o texto está falando. E teve o contato com os mortos. Isso é uma situação. Mas não se fala da reencarnação ainda, se fala da existência espiritual daquela pessoa que morreu. Isso está claro aí no texto. Bom, a verdade é que nós somos memórias. Memórias. E quando a gente parte para o outro mundo, que perdemos a parte física, só fica a parte cognitiva. Os sentimentos, as nossas lembranças, os nossos pensamentos mais variados que a gente formou durante a nossa vida aqui, isso vai permanecer. Porque isso não está no nível de ser matéria do mundo que a gente conhece. Bom, a outra passagem que a gente tem nessa Perachá também, se fala a gente tomar, Moshe chamando a atenção do povo, para tomar cuidado ao fazer a Vodazará, de não servir os Shedim, a palavra em hebraico, Shedim.
O que seria Shedim? Bom, os Shedim são os seres espirituais. A gente pode usar o termo daqui do Brasil, são entidades espirituais. Então, estes seres muitas vezes são servidos pelos seres humanos. Isso é causa de Avodazará. Tá, mas o que se fala sobre o Shedim? Então, a palavra Shed, que é o singular, vem da palavra Shod. Shod, Shoded, é aquele que vai destruir. Então, a outra palavra que o Talmud usa contra esses seres é Mazikim, aqueles que são danificadores. No mesmo sentido. Isso, o Salmo 91 também se refere a eles, a usar a expressão daquela seta que assola ao meio-dia, e outras situações que fala lá, são esses Shedim. Tem uma outra passagem em Levíticos, nessa perachá que a gente leu agora de Yom Kippur, a Haremot. Então, ali diz que a gente deveria servir ao Eterno e não mais servir os Seirim. Seirim seria uma outra palavra também utilizada para esses seres. Mas a pergunta é, de onde vêm esses seres, então? A gente lê na Torá, de onde apareceram esses seres? Então, aqui a Torá, nossos comentaristas, o Talmud, vai debater sobre isso. Mandou dizer o seguinte: o Pirkei Avot diz, Pirkei Avot não digo em Ética dos Pais, que algumas coisas foram criadas no crepúsculo, ou seja, no fim do sexto dia, já quase chegando no Shabat. Tem lá uma lista de coisas que foram criadas nesse momento. Mas é isso. Entre eles está também os Mazikim, estes seres. Rabi Moshe Ben Nachman, ao comentar sobre isso, diz: olha, nós, seres humanos, nós temos 4 elementos básicos: água, terra, fogo e ar. Já estes seres só têm 2 elementos básicos: o fogo e o ar. Por isso que são desprovidos de matéria, que é terra e água. Então, eles foram criados na sexta-feira, no crepúsculo, e não vivem nesse mundo físico aqui. Eles vivem num mundo, vamos chamar de espiritual, que está acima dessa matéria. Isso é uma explicação. Outra, que o Adão Harishon, o primeiro homem, ao comer daquela fruta proibida e ter, justamente junto com a Eva, aí quando ele despertou do erro que ele tinha feito, que ele veio a ter chová dele, ele passa 130 anos sem ter relações com a Eva, o Havá. Aí o texto diz, quando ele tinha 130 anos, nasceu um filho, Bet-Salmo, ou seja, com o mesmo semblante dele, com a mesma semelhança dele. Tudo aqui tu aprende que ele gerou o quê? Nesses 130 anos, seres que não tinham a sua semelhança. Ou seja, que não tinha a sua constituição física, em outras palavras. Então, o que ele gerou? Shedim. Mas a pergunta, como que ele gerou? Ele não teve relações com Eva. Como é que ele gerou isso? Que vai dizer, através de poluições. Então, através de poluições, nasceram ou nascem esses Shedim. Dentro desse mesmo contexto é que vem a história da Lilith. Lilith também não é mencionada no texto claramente. Tem uma passagem lá no profeta Isaías, capítulo 34, que fala de Lilith. Mas também não está bem claro lá se Lilith se refere a este ser espiritual. Lá fala de alguns animais, entre eles fala do Lilith, que poderia ser uma coruja. Já que a palavra Lilith quer dizer Laila. O que é Laila em hebraico? Noite. É um ser notívago, um ser da noite. Mas, lá em Gênesis, quando se diz, quando foi criada Eva, o Adão disse, esta é osso dos meus ossos. Não, melhor dizendo, desta vez, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne.
que ele falou desta vez? Aqui, então, fica uma inferência que teve uma outra vez. Essa outra vez foi a Lilith. E a Lilith foi criada, como Adão foi criado do barro, também foi criado do barro, mas de um barro mais sujo, chama-se Zohamá. E aí teve uma discussão entre o domínio, quem dominaria, ou a Lilith ou Adão. Com isso, o Adão disse, não, eu não quero este ser. Então, ela não veio à matéria, ela continuou sendo um ser somente espiritual. Aí o Adão foi tirado dele mesmo, a gente sabe do outro lado, e o texto às vezes traduz como um costela, na verdade é o outro lado. Então, a parte feminina foi separada do homem. Ficou uma parte masculina, uma parte feminina. Adão, Havá. Então, o que a Lilith faz? Então, aquilo que a gente falou, que o homem, ao dormir sozinho e tem suas poluições, a Lilith que está, então, sugando aquela energia dele. E que está gerando outros Shedim e outros Lelim. Da mesma maneira, acontece com mulheres também. Quando sonham, estão dando energia para esse Shedim e para Lilim. Uma linguagem mais, nosso mundo aqui, é chamado de súcubus e íncubus. Súcubus quer dizer o feminino, sub quer dizer embaixo, cubo quer dizer deitado. Íncubus, in quer dizer em cima, cubo deitado. Então, está deitado embaixo. Os seres sugam energia. Então, por isso que tem muito cuidado quando chegava agora Yom Kippur. O Yom Kippur é dito no tratado Masechet Yomá, tratado de Yomá, que fala sobre Yom Kippur. É um tratado inteiro que fala sobre esse dia de Yom Kippur. Então, é dito... Agora, imagine vocês, o Kohen Gadol, aquele que ia exercer as funções do ritual de Yom Kippur no Beit HaMikdash. Imagina se teria uma situação como essa. Queria acontecer, então. Então, lá o Talmud relata que 10 dias antes tomava cuidado para ele comer coisas que não levassem a desejos, que não despertassem desejos. E quando chegasse o dia de Yom Kippur, fazia-se o possível para que ele não dormisse. Então, ficava estudando com ele a noite inteira, lendo tudo mais, para que ele não dormisse e que não viesse acontecer uma situação como essa no dia de Yom Kippur. Então, daqui a gente vê a seriedade, que é justamente este assunto. Por isso, tem todo o cuidado também quando uma criança nasce, por causa da Lilith. Não teve a situação que o Adão não quis ela. Então, é como se fosse uma vingança da Lilith. Então, naqueles primeiros dias da criança, tem toda uma proteção maior. Se faz as orações, se faz o talamono. Talamono é um preparo que se faz geralmente na noite que antecede o Brit Milá. Você vai na casa onde está a criança, se vai ser no dia seguinte o Brit Milá, aí se monta um talamono e tem esses dizeres para servir de proteção para a criança. Faz um estudo também de Torá, que assim eleva essa proteção. Então, tudo isso, a gente está vendo nessa perachá aqui, Shedim. Shedim foram criados nesse momento. Eles são ruins? Não, os Shedim são criaturas divinas. Entre eles, tem bons e tem ruins. Então, o que a gente vê, por exemplo, nessas outras culturas, fazendo ofertas, geralmente são ofertas a esse Shedim. E eles se burlam. Segundo o próprio Rabbi Moshe ben Nachman, que eu falei anteriormente, que só tem 2 elementos, aqueles 4 elementos, estes seres, eles são parecidos em algumas coisas com os anjos e outras coisas com os seres humanos.
Então, com os anjos, eles têm asas e tem, então, a locomoção espiritual da rapidez. E eles podem saber algumas coisas também do futuro. E o que eles são parecidos com os seres humanos? Que eles nascem, eles comem e bebem, e eles morrem. Como assim eles comem e bebem? O que quer dizer isso? Aquilo que é feito naquelas ofertas, que vai dar aquela fumaça que serve, então, da energia para eles. Ou seja, o desejo daquela pessoa que quer servir eles. Então, aquilo que alimenta estes seres. Então, quando se fala, por exemplo, de algumas personagens da Torá, falei da Lilith. Mais adiante, no capítulo 8, se fala de Tubal-Caim, aquele descendente de Caim, e a irmã dele era chamada de Naamá. E a Naamá era irmã de Tubal-Caim. O que é a palavra Naamá? Naamá quer dizer, como posso dizer, a deliciosa, mais ou menos, uma tradução. Naamá. Então, segundo também esses comentários, a Naamá também seria uma Shedá, ou seja, um ser desse tipo. Outra seria também a filha de Ismael, chamada Mahalat. Mahalat, que da palavra aquela que balança, que dança, fazendo sedução. Então, seria também uma Shedá. Aquela rainha de Sabá, Malkat Sheba, é contado sobre ela. O texto da Torá fala que ela ouviu falar da sabedoria e da riqueza, do conhecimento do rei Salomão. Então, ela foi até lá em Jerusalém. Chegou lá em Jerusalém, ela fez várias perguntas, obteve suas respostas, deu presente, recebeu presente e voltou para o seu lugar. Bom, no Midrash vai ser contado o seguinte: quando ela viu o piso do palácio do rei Salomão, era tão transparente que ela pensava que era água. Então, quando ela foi passar naquele piso, ela levanta o vestido dela. E aí, então, o rei Salomão viu que ela tinha pelos na perna. Pelos na perna. Então, tem aqui que diz que ela tinha a beleza feminina, mas com alguns traços masculinos. E, segundo uma explicação ainda mais aprofundada desse assunto, ela também seria uma Shedá, um desses seres que a gente está falando aqui. Então, o homem, nós humanos, temos que tomar muito cuidado, às vezes, com os nossos pensamentos e com situações que podem transformar algo que é só do pensamento numa situação realmente ruim, principalmente em sonhos. Então, é contado que o rei Salomão conseguia falar com os animais, conseguia falar até com esses seres também. Então, as medai também seriam um desses Shed, e ele teria tido contato, ensinou algumas coisas para o rei Salomão, mas em dado momento, ele consegue tirar o rei Salomão do trono, e ele assume o trono do rei Salomão. Praticamente isso aqui é um midrash, está contando. E aí o rei Salomão fica vagando pelas ruas de Jerusalém, como se fosse um mendigo, que dizia: eu sou o rei de Jerusalém. E ninguém acreditava nele. Bom, aí aconteceu que, numa certa... O rei Salomão, como é sabido, tinha um harém de 1000 mulheres. Aí o Asmedai, que se fazia passar por rei Salomão, também tentou fazer isso com a própria mãe do rei Salomão. Aí foi quando ela disse: não, isso pode ser meu filho.
que era Batseba, você não pode ser meu filho. Aí ela falou isso para os conselheiros, para os sábios que estavam lá. Ele não pode ser meu filho. Aí foram ver, será que aquele mendigo na rua, ele que é o rei Salomão? Aí foram trazer aquele mendigo de fato era o rei Salomão, que explicou que aquele que estava no trono era o Ashmedai. Aí, através dos nomes divinos, que o rei Salomão conseguiu pegar de volta o seu reino. Então, nesse momento que ele passa nas ruas, como mendigo, é lá que ele vai escrever depois que livro Kohelet. Ele diz o que vale tanto esforço debaixo do sol. Então, tive uma postura mais pessimista do rei Salomão. É nesse momento que ele estava vivendo realmente nas ruas. Então, esses seres vivem com a gente tem que tomar muito cuidado ao ficar, às vezes, sozinho. Pensamentos mórbidos e sórdidos podem acontecer e justamente essas energias vão fortificar esses seres, os Shedim. É dito que uma certa esnoga era o Yom Kippur e estava cheia a esnoga de gente. E o Raham lá, o rabino lá percebeu, não, mas não tem tanto judeu assim aqui nesse lugar, vai estar tão lotado aqui a esnoga. Aí ele disse, olha, tirem vossos talit, e coloquem em cima da cadeira. Todo mundo tirou. Quando foram ver a quantidade de talitot, só tinha quantidade que deveria ter mesmo daquelas pessoas lá. Então, quem eram aqueles outros? Eram Shedim também. Aí ele teve que fazer uma oração. Ficasse realmente com mais tranquilidade lá dentro. Dentro do judaísmo, essas situações são verdadeiras, a gente toma muito cuidado, a gente deve procurar sempre o serviço divino. Quando alguém, porventura, estiver sendo perseguido, uma perturbação mental ou numa perturbação espiritual, o que ela deve dizer? Ela deve dizer o Shema Israel. E dizer o Shema Israel, porque a palavra Shema começa com que letra? Shin. Qual a letra da frase? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Acaba com Dalet. Então Shin é a primeira letra, Dalet é a última letra. Que palavra formou? Shed. Então a força espiritual que você tem contra um ser como esse é no caso do Shema Israel. Então, se você tiver uma situação como essa, diga sempre o Shema Israel. O Torá escreve que a gente deve ler o Shema Israel pelo menos 2 vezes durante o dia. Pela manhã e pela noite. Ora, pela manhã, até que horas vai? Isso vai até, segundo os sábios, até 3 horas depois do amanhecer do dia. Que geralmente todos se acordam cedo para o trabalho. Então, os sábios determinaram que você deve ler o Shema Israel até 3 horas depois que o dia amanheceu. Por que 3 horas? Porque os filhos de Israel são considerados como Benei Melachim, filhos de reis. São príncipes. E os príncipes dormem até mais tarde. Mas se passar esse horário, ele pode justamente ler até mais tarde, não tem nenhum problema ler o Shema Israel. E à noite, o Shema da noite vai desde que escurece o dia até o amanhecer do dia. Por que não tem horário? Porque de noite cada um dorme no horário. Uns dormem mais cedo, dormem às vezes 8 horas, outro dorme 9, 10, meia-noite, 1 hora. Tá bom, é horário de dormir. Então, nós te diz o Shema Israel. Mas se a gente perceber, a gente fala o Shema Israel quantas vezes por dia? 3 vezes. A gente fala de manhã no Shacharit, a gente fala de noite no Arbit, ainda falamos antes de dormir, que é o que? A Shema Al-Hamidah.
Então, mas a Torá mandou 3 vezes, só mandou 2 vezes. Só mandou 2 vezes. Então, como é que a gente vai fazer o Shema Israel? Então, o Shema Israel é justamente, como Rashi diz, o obrigatório é o chamado Shacharit e o chamado Arbit. E por que tu diz o Shema, então, antes de dormir? Para que você não seja perseguido, não tenha perturbação durante a noite. Os sonhos, pesadelos, e principalmente desses seres que são Shedim. Então, a gente vê que tem, de fato, uma preocupação muito grande para que a gente possa fazer o nosso serviço e nos livrar realmente destes seres. Da mesma maneira, a gente pode falar da reencarnação, nosso tema principal. Nefesh, Ruach, Neshama. Agora, tentar entender que palavras são essas. Então, Neshama. A Neshama é a parte mais cognitiva do ser humano, são os nossos pensamentos. Ruach. Ruach, os animais também têm Ruach. O que é Ruach? São nossos sentimentos. E o que é Nefesh? Nefesh quer dizer a nossa vontade. É aquilo realmente que são nossos desejos. Então, a gente tem que... Nossos desejos, nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Todos eles devem ser devotados para que serviço? Para o serviço do Eterno. Então, isso é reencarnação. Agora, como eu falei, não confundir com ressurreição. A ressurreição aconteceu em alguns casos. A gente vê, por exemplo, o Eliarro, o Hanavi, Elias, o profeta. A gente vê o caso de Elishá, Eliseu, o profeta, que fez 2 vezes, teve 2 casos. Isso chama-se ressurreição. Mas quando a gente lê Amidá, uma das bênçãos de Baruch, Mechaye Hametim, que ressuscita os mortos. O que a gente está falando aqui? Então, um dos 13 princípios da fé judaica que o Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, estabeleceu, o 13º diz que nós acreditamos, com fé completa, na ressurreição dos mortos. E o Talmud vai discutir o que é a ressurreição dos mortos. É literal? Ou é uma figura de linguagem? Então, há uma discussão dentro do Talmud. Um sábio diz, não, isso aqui é só uma figura de linguagem. De fato, não vai ter uma ressurreição literal. Isso representa só o renascimento, a ressurreição do próprio povo. E é usado o exemplo da onde? Do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, se fala ali dos ossos secos. Então, Deus fala para o profeta, profetiza para esses ossos secos, que não acreditam mais que poderão viver, que eles terão fôlego novamente. Eles vão viver novamente. Mas como termina lá? E vão voltar para a terra de Israel. Então, o Talmud comenta se isso é uma passagem literal ou se é uma passagem, uma figura de linguagem, que é a volta, o retorno para a terra de Israel. Então, o Talmud tem a versão que diz, não, isso aí é uma figura de linguagem. E outros dizem, não, isso é verdadeiro. Aí alguém do Talmud diz, está vendo esse tefilim que eu estou usando aqui? Pertenceu a alguém que ressuscitou lá na Babilônia e que voltou para cá, para dar aqueles ossos secos lá. Aí o Talmud entra numa outra discussão. Tá, mas por que esses ossos secos, estes tiveram o mérito de ressuscitar? Por que tiveram o mérito de ressuscitar? Isso para quem está dizendo que, de fato, teve ressurreição literal. Então, ele está dizendo assim, esses que tiveram o mérito é que, quando eles chegaram na Babilônia, eles eram pessoas belas em relação aos babilônicos.
E as mulheres babilônicas ficaram desejando esses judeus que vieram de Judá. E muitas delas eram casadas. Aí o que os maridos fizeram? Mandaram matar esses cativos. Mataram eles. Mas elas continuavam pensando naqueles judeus. Aí tiveram que tirar toda a pele deles, deixar só ossos. Então, esses são os ossos secos mencionados em Ezequiel, segundo essa interpretação. Então, pelo mérito deles, que estiverem esse sofrimento, eles tiveram, então, a ressurreição dos mortos. Da mesma maneira, é falado para o futuro, que vai também acontecer a ressurreição dos mortos, que os mortos vão ressuscitar, literalmente falando, vão sair das tumbas. Então, quando a gente faz, por exemplo, aquela Havdalah, oração que separa o Shabat dos dias de trabalho, a gente faz ali algumas bênçãos. Tem a bênção do vinho, tem a bênção de um aroma bom, tem a bênção do fogo, e depois a bênção da Havdalah. E onde você apaga a vela, tu derrama um pouquinho do vinho que você bebeu, e depois apaga a vela ali. Aí você pega um pouco desse vinho e você passa aqui atrás, na nuca, num osso chamado luz, ou então com outro nome, niskoi, nome em aramaico, que é dito que através desse osso, aqueles que tiverem mérito para a ressurreição vão ressuscitar novamente. Então, isso é um segmento. Isso é um segmento. Mas tem outro segmento. Lembra? De fato, não eram os mortos que vieram para a sepultura. Conseguiam retornar para a sua própria terra e ter sua própria dignidade. Então, da mesma maneira, no futuro, nós teremos também essa ressurreição. Não de uma maneira literal, e de uma maneira que seremos uma ressurreição do povo. A gente vive fora da terra de Israel, temos todas essas dificuldades inerentes a uma vida no exílio, a uma vida na diáspora, mas, em compensação, quando a gente consegue retornar para a terra de Israel, a gente tem uma vida mais plena. Então, isso chama-se a ressurreição dos mortos. É dessa maneira que a gente tem, então, como vibrar, quando a gente lê Bechaye Hametim, que quer dizer justamente o quê? Que Deus ressuscita os mortos, que está acontecendo nesses nossos dias. Então, a gente vê que em nossos dias os milagres continuam acontecendo. Os milagres aconteceram no passado, desde a época lá dos nossos patriarcas, quando a gente desceu ao Egito, quando a gente teve com Josué, quando a gente teve com os juízes, depois vieram os reis, Saul, Davi, Salomão, Ezequias, Josiarro, Josias e outros reis. Depois do retorno da época da Babilônia, tivemos também nossos milagres do profeta Zacarias, do profeta Hagai, Ageu, Malaquias, depois da época dos Macabeus. Então, os milagres continuam acontecendo e estão acontecendo até hoje. Hoje nós temos a visão de uma mudança mas muito grande no mundo. Que diferença é essa? Basta a gente olhar há uns 100 anos para trás, a gente vai ver o que era. Nós que temos esse lado da descendência daqueles que foram forçosamente convertidos a uma outra religião e que não puderam exercer o seu judaísmo, ficaram como cripto-judeus, isso por muitas gerações. E agora vem esse renascimento, tive essa possibilidade, de fato, de voltar
ao seio do judaísmo, de voltar a esse caminho do serviço ao Eterno. Esse é um milagre divino. Como a Torá diz, a gente seria espalhado pelos 4 cantos do mundo. E, de fato, a gente foi. Mas Deus nos tornaria dos 4 cantos do mundo para a nossa terra, a terra de Israel. E assim está acontecendo isso em nossos dias também. Então, a gente está vendo que os milagres continuam acontecendo. Então, aquilo que foi falado sobre a ressurreição dos mortos está acontecendo agora. Nós que éramos como pessoas mortas, digamos assim. Por que pessoas mortas? A gente não conhecia o hebraico, não é a nossa língua mãe, era uma língua morta, não era extinta, mas era uma língua morta. Agora não, agora é uma língua falada. Muitas coisas que a gente não conhecia, como que eu faço isso? Vem Shabat, vem agora Yom Kippur, vem agora Sukkot, como é que eu faço essas coisas? Tudo isso agora tem uma explicação. A gente tem agora acesso para fazer, de fato, um serviço divino mais completo. Só para terminar, agora vem a nossa festa de Sukkot. Em Sukkot, a gente vai pegar, digamos assim, as 4 espécies. O lulavo, hadass, aravá e o etrog. O lulavo é a parte daquela palmeira da tamareira. Aravá é o salgueiro, o chorão. Hadass, aquela murta comum. E o lulavo é tipo um limão. Você vai juntar isso e vai fazer, então, um serviço ao Eterno. Vai mexer naquilo ali, para a direita, para a esquerda, para frente, para cima, para baixo e para trás. Ou seja, envolvendo o serviço a Deus que está nos todos os cantos do mundo, em cima e embaixo, tudo tem a presença do Eterno. E eu devo unir todos esses 4 espécies, representam os 4 tipos de pessoas. Por exemplo, o etrog. O etrog tem sabor e tem cheiro. São aquelas pessoas que estudam Torá e que praticam. Já o lulav, ele só tem realmente o cheiro, mas não tem sabor. E são aquelas pessoas que praticam, mas não conhecem. Já a outra é o hadass, já é do contrário. Ele tem o cheiro, mas não tem sabor. Então eles são aqueles que estudam, mas não praticam nenhuma coisa. Só tem o sabor. Tem aquele outro que é o chorão. Não tem nem sabor e nem cheiro. Não estuda e nem pratica. Mas todos eles devem ficar juntos para fazer o serviço ao Eterno. Então, que Deus possa abençoar todos nós, que a gente tenha realmente uma continuação das mitzvot. Saímos de Yom Kippur, fizemos um jejum. Agora a preocupação é fazer uma açúcar, reunir as 4 espécies. Então, agora no domingo à noite, vai ser segunda e terça. Domingo à noite começa, segunda e terça, os primeiros dias de Sukkot, para ver a bênção do lulav. Como é que se faz o lulav? Bom, depois, durante o shacharit, aí antes de fazer o halel, é logo depois da Amidah, se faz a bênção segurando tanto o lulav na mão direita e o etrog na mão esquerda. Segura todos eles. Ao segurar todos eles, tu diz, em pensamento, só vou cumprir a mitzvah depois que eu fizer aqui a berachá e os movimentos. Por que deve ter essa preocupação de pensar isso? E se você não pensar isso, não expressar isso no pensamento, pode ser que você já tenha cumprido a mitzvah ao pegar os 2, o lulav e o etrog na mão. E ao fazer a berachá agora, vai ser uma berachá em vão. Berachá levata lá. Então, você estabelece. Eu estou cumprindo a mitzvah, só vai ficar completa quando eu fizer a berachá e fizer os movimentos. Aí tu pode pegar todos eles e fazer a berachá. Aí primeiro tu está na direção do Echal.
Então, tu vai aqui para a direita, para a esquerda, direção Echal, que é para frente, para cima, para baixo, sem virar para baixo do lado. Só abaixa ele assim. E depois para trás. Também aqui tem dois costumes, digamos assim. Tem aquele que se vira completamente a fazer o movimento, de um lado para o outro, e assim para trás. E tem aquele não, ele fica com o olho fixo no Echal, que é para o Oriente, só faz os movimentos assim, mas sem perder a visão direta no Echal. Então, essa é a mitzvah do Lulav. Então, que todos tenhamos realmente essa bênção, todos consigam fazer essas mitzvot. É como diz assim, Yagdil Torah Beyadir, que Deus engrandeceu a Torá e a tornou gloriosa. Nós todos que temos essa compreensão de fazermos um serviço divino com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, que Deus possa abençoar sempre todos nós. Fica agora aberto as nossas perguntas. Alô, Rabino, boa noite. Boa noite. Rabino, o senhor mencionou hoje na aula a questão dos shedins. A gente vê que no judaísmo existe uma parte onde quase assim que é ignorado esse assunto, né? E praticamente tudo é atribuído ao Yetzer Hará como um instinto interno do ser humano, onde que faz com que o ser humano tenha más ações e se volte para algo que é errado, né? Eu queria saber, Rabino, o que o senhor acha, se realmente os Shedim, eles são seres espirituais e se eles podem, de alguma forma, influenciar o ser humano a ter uma conduta desaprovada diante do Eterno. Deus coloca no jardim do Éden e coloca aquela árvore do conhecimento do bem e do Rabino, mal, do Yetzer Hará. Oi. Rabino, o início da sua fala travou um pouco. O senhor pode Claro, repetir? com certeza. Então, quando Deus nos coloca no jardim do Éden, e lá tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, do Yetzer Hará, do Yetzer Hatov, a gente comeu dessa árvore. E ao comer essa árvore, ficamos então com dois instintos, Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Então, aonde atuam estes seres? Eles vão instigar aquilo que a gente já tem por natureza. Aquilo que já tem por natureza. Então, acaba sendo um dificultador a mais para nós. A gente tem que fazer um esforço muito grande para vencer o nosso instinto, esse instinto que é ruim, digamos assim, e as circunstâncias que a gente vai encontrar na vida. Aí que atua, então, o Shedim, aí que atua o anjo do Eterno, chamado Satã, aí que atua o anjo da morte. Então, todo mundo diz, Malach HaMavet, Satã e Yetzer Hará é praticamente a mesma coisa, ou seja, tem a mesma atuação, a atuação de instigar o ser humano a fazer as coisas, dar aquele desejo por coisas indevidas, digamos assim. Então, é uma luta durante a vida inteira. Quando a gente nasce, nós só temos o desejo de querer as coisas. Porque a gente vê as crianças, é meu. E tem uma questão egóica muito forte. Depois ela vai crescendo. Vão estabelecendo normas e limites. Olha, não faz isso. Olha, divide com teu irmão, ou com teu amigo. Vai tomando consciência das coisas. Uns aprendem com mais perfeição essa questão, e outros que demoram a aprender ou nunca aprendem. E vão levar uma vida, às vezes, adulta, tendo esse egoísmo muito grande, que é fruto do seu Yetzer Hará. E como a Torá diz, o Yetzer Hará é tão forte que o Eterno só criou um molho, um condimento para ele. No caso, é a Torá. Então, esse estudo, esse conhecimento de Torá, ele não vence o Yetzer Hará. Ele é somente um condimento. Vai temperar o Yetzer Hará. Mas o Yetzer Hará também é importante. O Yetzer Hará não é uma coisa ruim por completo. Ele é tão importante.
que os filhos, nossos filhos, nascem através do nosso Yetzer Hará. A gente tem que saber somente conduzir, canalizar o nosso Yetzer Hará para coisas positivas. Obrigado, Rabino. Nada, querido. Rabino, tudo bom? Rabino. Uma pergunta aí, só para uma colocação, Rabino, para o senhor. É o senhor falando sobre a reencarnação, né? Essa questão da reencarnação. O senhor falou da lama de lá, da Lilith. E eu estou com um texto aqui na frente, aqui, que fala o seguinte, fala justamente o final do versículo que o senhor mencionou, que está lá em Gênesis, está em Bereshit, no capítulo 4, no verso 25 e 26, não foi isso? Alô? Pode falar, estou lhe ouvindo. Está ouvindo? Tô Então, o que ouvindo. acontece? O final do texto aqui, ele fala sobre Shet. É a segunda tradução, né? Ah, E fala que termina assim, porque Caim o matou, né? E no isso. verso 26, no início, está ali, e a Shet também nasceu. Ou seja, o versículo termina com a morte, mas começa com o nascimento. Eu estava analisando aqui uma questão que quando você pega o primeiro Gimel e você dá 3 saltos equidistantes, letra por letra, forma a palavra Gilgul, Fantástico. né? E também a questão do texto de Salmos, eu acho que até comentei com o senhor uma vez a respeito do verso do Salmo 23, aquela parte que fala na fichia chover via rene. Isso. Então, a pergunta é, o senhor acha que esses 2 versículos ele tem assim, uma coisa muito bem apurada com relação à encarnação, uma coisa assim, muito direta? A reencarnação, ela é algo, vamos falar assim, que dentro do contexto de Torá ou do judaísmo, ela tem uma boa aceitação. Boa aceitação. Lógico que há um certo silêncio na própria Torá, de uma maneira mais clara. Há um certo silêncio dos nossos sábios no próprio Talmud e dos primeiros sábios que vieram, chamados de Rishonim. Só praticamente a partir do século X, eles começam a falar mais abertamente. Mas isso não quer dizer que não seja verdadeiro. O silêncio se tem em relação a esses assuntos, assim como também a questão da própria morte, a gente vê dentro da Torá que é pouco falado. Mas tem explicação para isso. Nós viemos do Egito. Lá no Egito tinha a situação da morte, fazer o livro dos mortos, aquela preparação toda de ser embalsamado, para ter uma vida lá no outro mundo e tudo mais. Então, eles viviam muito em cima da morte. Então, o que a Torá fez? Ela praticamente proibiu o sacerdote israelita, ou seja, o Cohen, de participar de coisas funerárias. Hoje em dia, tu vê aonde aparece, querendo ou não, pessoas que trabalham com sacerdócio, de qualquer religião. Inclusive, hoje até de rabinos também. Vai fazer um falecimento. Vai lá, vai dar aquelas palavras, vai fazer o consolo, tudo mais, aquele conforto. Mas é na morte que ele está atuando. A Torá disse não. O sacerdote tem que atuar na vida. E praticamente proibiu o sacerdote, a não ser da própria família dele, por questão familiar, que ele vai em enterros. Então, da mesma maneira, a Torá também não falou desses mesmos assuntos, de situações pós-mortem, o que tem no mundo lá de cima. Então, essas coisas não foram faladas para evitar justamente uma comparação com o mundo do Antigo Egito. Mas não quer dizer que não existe. Então, realmente, Gilgul não é a palavra utilizada em hebraico, é a palavra utilizada para reencarnação. E a lei do Ibum é a lei do levirato. A Torá diz assim, quando um homem casado falece, não tem filhos, aquele irmão mais novo desse homem deve casar com aquela viúva para ter filhos em nome daquele que faleceu. Tudo isso tem a ver com Ibum. Segundo essas mesmas explicações, aquele que faleceu iria encarnar nessa criança que iria nascer. Assim ia continuar com os bisavós. Se diz
E um dos motivos da reencarnação, da pessoa voltar, é aquele, geralmente, que não teve filhos aqui nesse mundo. Então, ele volta, nós temos que procriar. Então, o Ozinho está correto. Gilgul faz dentro do todo o contexto de Torá. Obrigado, Rabino. Nada, um abraço, querido. Rabino, Luiz, Oi, seu Luiz. eu gostaria de fazer duas perguntas, mas uma eu vou deixar para o final, se tiver tempo. A questão aqui é sobre uma discussão que eu tive uma vez, eu não soube responder, não soube assim, calçar o meu pensamento em termos de conhecimento que eu não tinha, que é o seguinte: a reencarnação, quando eu falei sobre reencarnação, eu falei assim, não, existe, né, textos na Torá que dão margem para se acreditar na reencarnação, é isso exatamente que o senhor falou aí. Isso. Aí a pergunta que me foi feita é o seguinte: então tá, já que, né, esse foi um cristão que falou comigo, já que existe a reencarnação, você me fala assim, lá no mundo vindouro, em qual corpo que ele vai usar no mundo vindouro? Aí eu pensei assim, vai ser difícil responder isso. Tá certo. Pergunta de cristão, hein? Meu amigo Luiz, é o seguinte. Mas eu não soube responder, eu não tinha conhecimento para isso. Sim, estou te entendendo perfeitamente. Aqui tem duas respostas para isso. Primeiro, lembra que eu falei da ressurreição? Que a ressurreição, no final das contas, seria uma volta do povo do exílio para sua própria terra, que é a questão lembrada lá em 37 de Ezequiel, dos ossos secos. Sim. Então, seria uma figura de linguagem. Sendo assim, a pergunta não teria cabimento. Fundamento, né? Porque não teria essa... Travou, Rabino. Mas voltariam para aquele corpo que já foi vivido. Aquele que está dizendo, não, mas vai ter, de fato, a ressurreição, aquela alma que morreu vai voltar para aquele mesmo corpo. Como alguns acreditam dentro do próprio judaísmo. Então, é dito que a pessoa voltaria para o corpo que mais justo foi. Ele viveu algumas vidas, tá certo? Então, naquele que ele foi o mais justo, nesse corpo ele voltaria, então. Essa seria a resposta para essa pergunta. Perfeito, muito bom. Essa realmente é a resposta que mata a charada. Certo. A outras, Rabinos, a minha é só uma questão mais alárrica mesmo. Esse ano eu não consegui as 4 espécies. Certo. E como é que eu vou fazer a bênção do Lulav na Sukkah ou mesmo na Snoga? Como é que eu vou fazer isso? Existe uma forma, alguma coisa? Existe sim. Conseguiu alguns, sem ser dos 4, você conseguiu o Salgueiro, conseguiu? Não. Conseguiu nenhum? Nenhum. Eu posso tentar arrumar no domingo. Posso tentar arrumar né, alguma dessas espécies aí, um salgueiro de ribeira, que é mais ou menos parecido, a murta. Assim, se não conseguiu nenhum, pelo amor de Deus, não consegui nenhum. Tá bom, então aí tu não vai dizer nada. O que eu aconselho, estude durante a festividade sobre o Lulavo, sobre o Etrog, sobre o Aravá e sobre o Hadass. E comente sobre isso. Essa é uma situação. Já que a gente Talmud Torá, Keneged Kulam. O estudo da Torá está acima de todos os outros. Então, estudo. Se conseguir alguns, não conseguir os 4, mas conseguir alguns, então tu pode fazer os movimentos. Aí, a Berachá, tu não vai dizer, mencionando o nome do Eterno. Vai dizer assim, Baruch, Asher, Kideshano, Bemitzvotav, Etzivano, Al, Netelat, Lulav. Um exemplo. Aí faz os movimentos que tiver. Porque qual é a questão da halachá? A halachá é preocupada com aquele terceiro mandamento, 10 mandamentos, que a gente não pode levantar o nome de Deus em vão. Então, se eu vou fazer uma mitzvah, e essa mitzvah, por algum motivo, não está correspondendo ao que a halachá está estabelecendo, eu faço essa mitzvah
e não menciona o nome do Eterno. Exemplo, questão de dormir. Vamos fazer aquela oração de dormir. Tem o Kriyat Shema, né? E tem o Baruch Hamapil, que é a bênção do sono. É a bênção do sono. Bom, a bênção do sono, o que acontece? Se eu for fazer a bênção de um alimento, eu faço a bênção e como logo em seguida. Mas do sono, eu não posso dizer que eu fiz a bênção, agora vou fechar já dormir. Então, para evitar esse problema, eu posso fazer a bênção do sono. Vou conversar com alguém, vou fazer uma outra coisa, isso aqui fica uma bênção em vão. Então, eu não faço a bênção do sono mencionando o nome do Eterno. Seria Baruch, Atah, Hashem, Eloqueno, Melech, Haolam, Hamapil, Revelei, Shená, Meneno. Então, eu tiro o nome do Eterno. Eu falo Baruch, Hamapil, Revelei, Shená, Meneno. Como está no meu Sidur, eu coloquei justamente por causa dessa questão de dizer a berachá do sono sem mencionar o nome do Eterno. Então, da mesma maneira, situações análogas, se diz também a berachá sem mencionar o nome do Eterno. Eu poderia fazer, por exemplo, no lave com as espécies que eu tenho aqui, por exemplo, um limão siciliano, eu não vou ter o lulave de tamareira, mas eu posso ser de palmeira. Existe a possibilidade? Não. Entendi. Olha, isso pode acontecer de fato. Então, eu aconselho a faça essa bênção dessa maneira. Baruch, Asher, Kideshano, Vemit, Silvano, e faça todos os movimentos do lulavo. Porque, na verdade, a mitzvah em si não é a bênção. A mitzvah em si é a ação daquela mitzvah. Você pegar as 4 espécies e fazer os movimentos. Essa é a mitzvah. Para realçar a mitzvah, se faz a bênção. Mas a bênção tem que envolver essas questões halárquicas mais miúdas. Então, se eu conseguir aí, por exemplo, aquele lulavo que não é da palmeira da tamareira, mas de uma outra palmeira, tá bom, graças a Deus, melhor ainda. Eu até consegui também aqui. Então, se a gente não conseguir, por exemplo, aquele lulavo de tamareira mesmo, fazer um movimento dizendo essa bênção dessa maneira. Ok. Estou dando a barra. Tá bom? Nada, um grande abraço, meu amigo Luiz. Qualquer coisa pode me perguntar. Oi. Eu posso perguntar a minha? Alguém está Claro. na vez aí? Pode falar, por favor. Tá, então é assim, a Yetzer Hara e a Yetzer Tov acontecem nos níveis da alma, né? E isso remete a um conceito de redenção. Qual seria a explicação para isso? Sim, bem colocado. O nosso objetivo, quando a gente vem a esse mundo, é a gente conseguir a nossa redenção. Então, o mundo que Deus criou, ele é um mundo que tem aquela fissura na perfeição. Nós somos imperfeitos, porque nós já somos fragmentados, mas nós estamos num eterno retorno ao todo. Então, esse eterno retorno ao todo é a redenção, em outras palavras. É o que é preconizado. Nós vivemos neste mundo, Olam Hazé, estamos fazendo nossas mitzvot para a gente ter méritos para alcançar o Olam Rabá, que é a conexão com todo, a conexão com o eterno, em outras palavras. Então, da mesma maneira, tudo que acontece a nível de alma, que nós temos o Yetzer Hara, temos o anjo do eterno, Satã, o anjo Malahamavet, que no caso também é o mesmo, logicamente. Tudo isso é uma situação de ver os nossos testes. Nossos testes são aumentados. A gente leu, por exemplo, em Yom Kippur ontem, e a gente pediu a Deus que Deus desse forças para nós, para a gente vencer essa nossa inclinação para o mal, digamos assim. Então, a redenção se dá dessa maneira. Agora, esse é a nível individual. Tem a nível coletivo. A nível coletivo, é todo o nosso povo, por exemplo,
procurando em fazer em uníssono esse serviço ao Eterno, é fazer o retorno físico, digamos assim, para que a gente tenha o nosso próprio país. Esse país, é como falou o profeta Yeshayahu, que mitzion tetze Torá udvar Hashem Yerushalayim, que de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Então a gente vê que realmente isso hoje está se cumprindo. Aquilo serve como eixo para todo esse aspecto da religião judaica, digamos assim. Então, a gente vê em nossos dias sendo cumprido realmente essa questão da Geulah, da redenção. Redenção a nível pessoal e redenção a nível coletivo. Ok, muito obrigada. Mas eu ainda tenho uma pequena dúvida em termos os níveis da alma, mas acontecendo no físico, né? E na nossa pessoa, Sim, nós temos... no nosso corpo, digamos assim. Sim, exatamente. Nós temos, Nefesh, nível da alma. Nefesh, Ruach e Neshama. Fora as outras duas, Hayá e Echidah. Mas essas três são mais mencionadas. Nefesh são nossos instintos, são nossos desejos, nossa vontade. Ruach são os nossos sentimentos. E Neshama, nossa parte cognitiva, de pensamentos. Então, todos eles têm que estar conectados. Aí que se fala dessa Hayá e Echidah, que vai entrar numa certa unidade, para tu ter realmente essa conexão com o Eterno. Então, a gente tem que fazer um trabalho e pegar todos esses, nossa vontade, nossos sentimentos, nossos pensamentos, tudo isso conectados com o serviço ao Eterno. Rabino, tem uma pergunta em relação ao que o senhor falou agora. No primeiro nível da alma, Nefesh, assim, só para me trazer uma luz no que eu acabei de pensar. Pode falar. Na Nefesh, temos ela está meio que subdividida em Bermit e Elokit, né? É essa a pronúncia? É. Uma é o nosso instinto animal, né? E outra são os nossos instintos. Existe, então, dentro da nossa Nefesh, aí que está essa briga para nós podermos vencer o nosso mau instinto, ou eu tenho que buscar uma harmonização com essas duas para me poder elevar para o próximo nível aí. Legal. Se eu estiver errado também na minha pergunta... Nada, que isso, é bom demais. Lembra quando o mundo foi criado, lá em Gênesis, Bereshit? Primeira frase, Bereshit, Bará, Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz. Usou o verbo bará. Bará quer dizer criar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, criar lembra o mundo da Beriá, da criação. Quando chega no segundo capítulo, já diz, Vayitzer Hashem et ha'adam, afar min ha'adamah. E formou o eterno Deus ao homem, pó da terra. Já mudou a palavra criar, já usou o termo formar. Nós já estamos aqui no mundo da formação. Olam Hayetzirah. Depois, sim, que vem da palavra Asait Hadam, fez ao homem, já é o mundo da ação. Mas a gente vai perceber que o Yetzer está criado aonde? No mundo de Yetzirah. Então, ele está acima da Nefesh. Dentro do plano de Ruach, nós já temos aqui as duas situações, que são os sentimentos bons e são os sentimentos ruins. A parte cognitiva, ela foge um pouco a isso, mas a parte de sentimento, e logicamente os desejos daqui de baixo, que ainda são mais variados, a gente vai ter os dois lados, Yetzer Hatov e Yetzer Hará. Então, a nível espiritual, a gente tem uma certa camada em cima, digamos assim, entre aspas, logicamente, que está sob o efeito do Yetzer Hará também. Entendi. Gratidão, Rabino. Um abraço, meu amigo Rogério.
Bem, amigos, a gente vai terminando por aqui. Desejar para todos vocês um excelente Shabat, que Deus possa sempre nos abençoar. Domingo à noite, como eu falei, já é Sukkot, e Deus possa fazer que a gente tenha realmente... Só para terminar a questão de Sukkot, eu fiz açúcar, Rabino, e agora o que eu faço? Tenho que dormir lá? Não, é assim, a halakha, Bechutz la'aretz, ou seja, fora da terra de Israel, você não tem a obrigação de dormir na açúcar. Mas o que você tem a obrigação de comer na açúcar? Mas o que é comer na açúcar? Comer pão. Então, na primeira noite, tem que fazer kiddush, tem que comer pão? Tem, então tem que ser na açúcar. De manhã, na segunda-feira, no caso, que é o primeiro dia, tem que fazer kiddush, tem que comer pão? Tem, então está na açúcar. Na segunda noite, também tem kiddush e tem que comer pão? Tem, então na açúcar. Aí na terça-feira, que é o segundo dia, de manhã também, ou seja, depois da tefilá, tem que fazer kiddush, então também na açúcar. Mas depois, tu não é obrigado. É obrigado a comer pão. Se for comer pão, só na açúcar. Mas, por exemplo, tu vai fazer teu almoço, vai comer lá arroz, com feijão, carne, saladas, isso tu pode comer fora da açúcar. Mas pão, só na açúcar. Então, se você não for comer o café da manhã, tomar o café da manhã na sua casa, ou seja, com pão, tu pode tomar o teu café na tua casa. Pega a bolacha, não em grande quantidade, logicamente, e bolacha é mesonoto, tu não fica obrigado a ir na açúcar. Mas se for pão, tem que comer na açúcar. Quando chegar em Shabat, dentro de Sukkot, é obrigado a fazer o kiddush? É. Tem que comer pão? Tem. Então, na açúcar. Tudo isso em relação a homens. Mulheres são isentas. Se elas quiserem, podem ir. Se não quiserem ou não puderem, não tem problema nenhum. Tá bom, meu querido? Para quem tem criança em casa, Rabino, para fazer tudo, mora a semana toda. Eles amam isso. Então, melhor ainda. Né? É a mitzvah do Eterno. É fantástico. A mitzvah do Eterno é linda. A bênção do Eterno para todos nós. Um grande abraço. Amém, Rabino. Obrigado. Tchau para vocês todos aí. Um grande abraço. Obrigado, Ulisses. Alô, Luiz, abraço. Um abraço para todos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite também, Carolina. Boa noite, Boa noite, a todos. Rabino. Te aguardo aqui. Boa noite a todos.